No Jornal Band Minas de ontem, nós mostramos os riscos da queda de galho de árvores nesta época do ano. Mas na noite passada, uma espécie com raiz condenada interditou uma avenida do bairro de Lourdes, mesmo sem chover. Quem levou um grande susto foi este porteiro, que chegou até a marcar a hora do acontecimento. Marquei, menino, tive essa curiosidade, falei, vou olhar no relógio aqui do meu celular, 9h25. Foi um flagrante ao vivo, eu só escutei aquele barulhão como se fosse uma rajada de foguetes, né, na sequência. Parece que barulhão que dá para escutar lá na rua de baixo. Um barulho ensurdecedor. Foi um barulho ensurdecedor, assim, coisa de o que uma fração de segundo, sei lá. Mais uma árvore caída em Belo Horizonte, desta vez aqui na Avenida Olegário Maciel, no bairro Lourdes. E não é qualquer árvore. Olha o tamanho dessa árvore que caiu. Não estava chovendo, não estava ventando e ela simplesmente veio abaixo, tampando completamente toda a avenida. A Polícia Militar foi acionada, já fez o isolamento aqui, desviando o trânsito, e já acionaram também o Corpo de Bombeiros para fazer a retirada do que restou desta árvore. Os trabalhos começaram cortando os troncos mais altos. O militar alerta sobre o trabalho de manutenção nas árvores em Belo Horizonte e que a queda teria se dado pelo enfraquecimento da raiz. A gente vê a situação da raiz enfraquecida, né? Tem também a possibilidade da falta de manutenção, né? Devido a ser uma árvore de grande porte, ela pesa a copa, né? E tendo a raiz enfraquecida, vem até essa queda assim, soltando da própria raiz ali, né? Da sua totalidade. O comércio de Belo Horizonte se prepara para atender aos foliões neste que promete ser o maior carnaval da história da cidade. Personagens de histórias infantis, piratas e princesas. Isso sem contar com os adereços, como chapéus, máscaras e perucas. O que não faltam são opções nesta loja de aluguel de fantasias, localizada na região centro-sul de Belo Horizonte. A proprietária reforçou o estoque, que conta com cerca de 1.500 fantasias. Só que a expectativa é de aumento de 30% no número de aluguéis. Então, quem deseja uma fantasia específica deve se apressar. A nossa coleção, ela é composta por uma peça de cada modelo que nós colocamos no nosso site. Porque exatamente para não haver coincidência em festa e o nosso cliente se tornar um cliente assim, exclusivo, né? Com aquela fantasia que ela é diferenciada e única. A expectativa da Belo Tour é que 1,5 milhão de foliões aproveitem o carnaval em Belo Horizonte. Uma grande parte do público deve sair às ruas fantasiada. E aí vale fantasias de todos os estilos. Vai desde das medievais, das Cleópatras, passando pelas personagens de histórias infantis, pelas piratas, e temos de filmes e por aí vai. Como não é só de fantasia que vivem os foliões, os donos de bares e restaurantes também estão animados com o crescimento do Carnaval de Belo Horizonte. A estimativa do setor é que 65% das lojas abram durante o feriado. No bairro Santa Teresa, um dos pontos mais movimentados da folia, não poderia ser diferente. Em um dos restaurantes mais tradicionais da região, o jeito foi reforçar a equipe para conseguir atender a demanda, que deve aumentar consideravelmente. A expectativa nossa é que cresça em torno aí dos 80% em relação ao ano passado, com a grande demanda dos foliões, né? E aumentamos também nos funcionários também. Contratamos mais 10 pessoas. Todo o esforço para garantir o bom atendimento durante os dias de folia. Pode vir para o restaurante, será muito bem atendido, pode ficar despreocupado. Qualquer horário, dia e de noite, pode ficar tranquilo, que será muito bem atendido. Até 3 anos atrás, quando chegava o sábado de carnaval, Belo Horizonte ficava deserta. Nos outros dias da folia, o máximo que se via eram luzes piscando nos clubes da cidade e um certo movimento nas boates. Quem podia, corria para as cidades do interior, onde a folia era certa. Lugares onde agora, com a falta de água, isso já não está garantido. Outro tanto de belo-horizontinos ia curtir o carnaval no litoral. Agora, muito mais que aquele tanto de pessoas que quase sempre deixava BH neste feriado, estará chegando por aqui nos próximos dias.
1,5 milhão de pessoas é muito mais que os cerca de 200 mil que vieram para cá 2 carnavais atrás e saíram insatisfeitos com a infraestrutura. Depois do vexame, a prefeitura e os comerciantes acordaram. Puxa vida, BH deixava de ser cidade esconderijo e virava endereço da folia. Nas edições anteriores, muitas lojas receberam os foliões de portas fechadas e perderam faturamento. Até banheiro químico faltou e muitos. Neste ano, parece que todos que têm negócios voltados para o turismo estarão de prontidão para honrar quem escolheu BH para curtir o carnaval. E que o mercado não se esqueça de uma coisa: foliões gostam de tradição, mas querem mesmo viver uma grande experiência. Por isso, é preciso saber inovar, sem perder o charme e, sobretudo, a eficiência. Agora, futebol, os reservas do Atlético fizeram um jogo-treino com o Progresso de Angola. E o colombiano Cárdenas fez uma espécie de boa estreia com a camisa alvinegra. Quase uma semana para trabalhar e montar a equipe para o próximo jogo contra o Democrata de Governador Valadares, sábado no Independência. Mas o comandante já indicou que pode haver novidade. Cárdenas, no sábado que vem, pensa em utilizá-lo? Eu penso, mas eu não tenho certeza. Eu já conversei com ele está numa situação parecida com os nossos jogadores. Eles fizeram um amistoso, se não me engano, nos Estados Unidos, e ele veio para o Brasil. Então, está numa situação parecida com a nossa, assim, né? Precisa jogo e condicionamento físico. No reinício aos trabalhos, goleada dos reservas em jogo-treino sobre o Progresso de Angola, 5-2. Cárdenas participou apenas do primeiro tempo. Caso ele jogue no sábado, entre em um time já embalado. Tudo vem dando muito certo. São 2 jogos e 2 vitórias. 4 gols marcados e nenhum sofrido. Um começo animador. Eu acho que o começo de ano foi melhor, sem dúvida, né, do que foi o ano passado. E quando o ano começa assim, a expectativa é muito grande, né? Então muitas pessoas já começam a falar que o Atlético é um dos favoritos para esse tipo de competição, para aquele tipo de competição. Foram poucos treinos com a participação do colombiano. Começar a jogar, adquirir entrosamento e colocar o problema nas mãos de Leverkusen. Afinal, em time que está ganhando, se mexe? É um problema, né, para o Levi definir, para o Levi resolver. A partida contra o Democrata é a última antes da estreia na Copa Libertadores da América. No próximo dia 18, o Galo vai a Santiago do Chile enfrentar o Colo-Colo. Às vésperas do início da competição continental, quem sairia do time? Apesar de ser ainda início de ano e depois de várias mudanças, o Cruzeiro já sofre a pressão por mais títulos. O ano mal começou e parece que a paciência do torcedor está no limite. O empate dentro de casa incomodou. Quando eu também não era jogador, era torcedor, também vaiava. Isso faz parte do futebol. Até agora foram 4 jogos na temporada. 1 derrota, 2 empates e 1 vitória. O time tem muitas caras novas. Algumas ainda nem estrearam. O Cruzeiro versão 2015 ainda precisa de entrosamento. A gente está tentando fazer o máximo nos treinamentos para poder entrosar o mais rápido possível, para poder, esse último passo, a gente poder caprichar e poder sair em gols. Marcelo Oliveira tem quebrado a cabeça. Nos treinos, no amistoso e nas partidas oficiais, a tentativa é fazer as novas e velhas peças se encaixarem. E ele sabe que tem muito trabalho pela frente. O ideal é que não houvesse tantas mudanças. A gente tem que cuidar disso, né? Nós vamos ter uma Copa Libertadores muito próxima. E faltam só 2 semanas para a estreia da Raposa na competição. O adversário é o Universitário de Sucre e o jogo é na Bolívia. Será que até lá as peças de Marcelo Oliveira vão se encaixar? Esperamos que sim. Acho que o que a gente tem feito nos treinamentos, a gente possa resultar dentro dos jogos, né? Fica a expectativa. Marcelo Oliveira e sua nova engrenagem. O desafio é fazê-la funcionar de um jeito que não decepcione o torcedor. A seguir, morre a última girafa do zoológico de BH e ainda há análise da aprovação do auxílio moradia. É daqui a pouquinho. Agora são 7h09.